Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. E aqueles que estão chegando também pela primeira vez, sintam-se acolhidos e permitam-se, todos nós, receber todas as benesses vindas do mais alto, com os mentores da Casa de Paz e Amor. E assim, vamos silenciando as nossas mentes e os nossos corações para recebermos tudo o que aqui viemos buscar. E o trabalho da noite, ele se inicia com o livro Pai Nosso, né? Continuando as palestras semanais, que vai ser ministrado pela nossa amiga querida Maria José. As preces inicial e final pela, deixa eu só ver aqui, a Lourdinha. E a magnetização das águas pela nossa amiga Vilma Capobianco. Que possamos, então, unidos, irmanados, vibrarmos uns pelos outros. Que assim seja. E assim, Senhor Jesus, com os olhos já fechados, pensando nessa casa que tanto bem nos traz, esse amor, esse carinho. Vamos agradecer essa oportunidade de mais um dia estarmos aqui para mais um aprendizado e que possamos, Senhor Jesus, aprender em nossas mentes e nossos corações as lições de hoje. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Pode ir nessa ali. Pode ser naquele? Pode. Boa noite a todos. Ai, que boa noite gostoso, né? É de vida, é de alegria. E é só alegria, porque mais uma vez Ele está conosco. Deus, nosso Pai, onipresente, onisciente, onipotente. Só por essas luzes nós já sentimos a sua presença. E Ele nos convida hoje para uma linda lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, 14. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido muito mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre os problemas mais humanos do coração. E hoje, na continuação do livro Pão Nosso, no capítulo 24, nós vamos tratar sobre o filho pródigo. Primeiramente, o que vem a ser filho? Filho é o que vem de um amor de um homem e de uma mulher. Ele é descendente desse amor. E pródigo é o quê? Pródigo é aquele que espanja, que é gastador,
em tudo. Vamos primeiramente compreendermos a nossa família. Deus é nosso Pai. Eu acho que Deus é até pai e mãe nosso. Porque quantos pais são mães e quantas mães são pais? Se nós precisamos vir através de um homem e de uma mulher, claro que Deus não precisou ser criado, Ele é uma energia, mas Ele tem de ter essa essência de mulher dentro dele para ser tão amoroso quanto é. E Ele nos diz com palavras simples e substanciosas, como Lucas não conheceu Jesus, não conheceu. Lucas era um grego que vem a conhecer Jesus muito mais tarde, quando Jesus já não estava mais aqui na terra. E ele conheceu Jesus através de Paulo e através da doce Maria, mãe de Jesus. E ele nos relata essa parábola dita por Jesus, que é o filho pródigo. Que um dia ele chegou ao pai e disse-lhe: quero todos os meus bens que eu pertenço. Reparta a minha herança, que eu quero a minha parte. E o pai não lhe fez pergunta nenhuma. Estranhou, sim, porque a herança é sempre dividida depois da morte, né? E ele quis antes. E o pai não negou. Lhe concedeu toda a herança que cabia a ele. O tempo passou. Ele gastou com tudo que a vida ofereceu. Com prostituição, com riquezas, com bebidas, com tudo. Muitos amigos ele tinha. Claro, o dinheiro compra tudo. Falsos amigos. Porque se ele tivesse amigos realmente, diriam a ele: calma, você está gastando muito. Você só está gastando, você não está repondo. Mas a vida era farta. E ele gastou toda a herança do pai. Porque gastar é fácil. É num instante você gasta. Mas para ganhar é difícil. Só os honestos é que sabem como é difícil ganhar. E o pai sempre o esperava na porta da sua sala. O chão já estava até gasto, de tanto que ele esperava o filho voltar. Quanto tempo este homem deve ter orado e pedido aos céus para que ele voltasse. E esse filho, perdendo tudo que tinha, foi trabalhar numa fazenda. Uma fazenda para cuidar de porcos. Este fazendeiro não dava comida aos funcionários, como seu pai dava. Se ele quisesse comer, eram os restos dos porcos. E ele, quando ele estava, sentindo uma saudade imensa da fartura da casa, das comidas gostosas, ele não titubeou. Vou voltar para a casa do meu pai. E ele arrumou o pouco que tinha e partiu. E ali, numa manhã linda, onde o sol já radiava os seus lindos raios de sol, o pai na janela, como sempre, mas aquele dia ele estava também na janela e na porta. Mas ele, quando estava na janela, ele viu uma figura que vinha vindo de longe. Ele foi até a porta e ele viu cambaleando aquele vulto. Ele falou: não, aquele homem, aquela gente lá é meu filho. Está certo que ele está diferente, mas é ele que vai chegando. E ele já velho,
já antigo, porque só quem já tem os 69 anos é que sabe que já não pode correr tanto quanto era jovem. E ele começou a correr por aquele campizal todo, em busca do filho para abraçá-lo. E o filho foi vendo aquele homem já idoso, correndo para ir ao seu encontro. Ele, encontrando o filho, o abraça e o conduz para aquele casarão enorme, todo feliz e alegre pela forma como o filho volta. Não volta como ele queria, mas volta carregado de esperança que o pai o recolhesse. E o pai o recebeu com os braços abertos, porque só quem ama sabe receber com os braços abertos. E quando eles chegam no casarão, o pai diz aos seus funcionários: prepare um banho, prepare um vestim, porque hoje adentrou a felicidade nessa casa. Ele fez com que os funcionários dessem um banho àquele homem, cortassem as unhas do pé e da mão, cortassem os seus cabelos e vestisse uma túnica. Vestisse uma túnica e oferecesse uma sandália e lhe oferecesse o anel de brasão da família. Por que ele ofereceu a túnica? Porque é uma veste, e como a veste nupcial, que se prepara com as vestes para a nova vida, para a nova oportunidade de caminhar. Ele lhe deu as sandálias para que ele pudesse caminhar com outros passos firmes, corajosos, na estrada da evolução. Dando-lhe o anel do brasão da família, ele quis dizer àquele filho que ele estava voltando para o lar paterno. Disse aos seus funcionários que preparasse um grande banquete, que matasse um novilho gordo. Um novilho gordo dá para saciar 300 a 400 pessoas. Era um grande festim de doces e salgados. Ah, gente, não era uma picanha, não. Era um novilho gordo que estava sendo preparado para o festim. A música corria alto. As alegrias eram enormes, tanto do pai como das pessoas que participavam daquele festim. E o filho mais velho, quando chegou em casa, viu aquelas músicas altas, aquelas pessoas cantando alegremente, e aquela mesa farta, disse para o pai: o que está acontecendo aqui, hein? E o pai fala: hoje veio alegria habitar a nossa casa. O nosso filho volta. O teu irmão volta. Ele falou: o teu filho volta. Ele não disse: meu irmão volta. Ele disse: teu filho volta. Eu fiquei aqui, obedeci tudo que você me deu, e você nunca me matou um novilho, nunca fez uma festa para mim. O pai falou para ele: mas é tudo que aqui tudo é seu. Eu não preciso mandar nada. Tudo aqui é seu, meu filho. E ele tristemente nem compareceu à festa que o pai tinha feito para o seu irmão. Voltemos essa história, essa parábola, em 2026. No dia 19 de fevereiro
de 2026, às 19h30. Quantos de nós já entramos por aquele portão estreito, assentamos nesse banco, ficamos cansados de tanto ouvir palestra, evangelho, nos convidando para a reforma íntima? É muito mais fácil fazer reforma em casa do que fazer reforma íntima, não é? Porque você precisa tirar o teu orgulho, a sua vaidade, a sua estupidez, a sua vaidade e colocar amor em seu coração. Saber amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E muitos então partem. Ah, não quero mais aquele paz de amor, não. Não me pedem nada. Não me pedem para eu ser sócio, não me pedem para eu dar dinheiro, mas só pedem para que eu faça caridade. Que eu puder abrir meu guarda-roupa, tirar aquelas peças que eu não uso, trazer. É minha livre vontade, é meu livre arbítrio, se eu quiser ajudar. Mas eles não me pedem nada. Mas só me pedem para eu renovar, para eu estudar. De segunda a sexta tem cursos, de todas as horas, para eu poder escolher. Ah, eu vou sair daqui. Não vou voltar mais aqui. E sai. A vida vai cobrar. Não, não é castigo. A doença vem, o desemprego vem, a esposa fica doente, ou o esposo. Não, não é castigo. Absolutamente. Deus não castiga. Assim como o pai do filho pródigo não o castigou. É que a mudança do ciclo, a mudança dos amigos espirituais se modificam. E vem aqueles amigos atrapalhando a nossa evolução. Aí vem a doença, vem a tristeza, vem a melancolia, vem a distância do Evangelho, e vem também o esquecimento da palavra que ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sim, ele não veio só trazer a paz, ele veio trazer a espada, que representa a divisão do bem e do mal. Ou você é, ou você não é. Ou você crê em Deus, na alegria, nas festas, ou você não crê em Deus. Acreditar em Deus só quando tudo está bem é fácil. Acreditar em Deus quando um filho nosso, em pouca idade, parte para o mundo espiritual, é difícil. Acreditar em Deus que uma mãe tão abnegada morre de câncer, porque os médicos já não têm mais solução. Mas morre de corpo, mas vive o espírito, que se educou pela doença, que se educou pelo amor, pela paciência. E aquele filho, então, que fica, faz o evangelho, como Marcelo recomenda toda semana, reúne a família, faz o evangelho, faz cursos, faz palestra, pensando que a palestra não é para os primeiros ouvidos, que é para si mesmo. Quando nós fazemos uma palestra, não é para nós ficarmos orgulhosos, se alguém vier nos cumprimentar, ah, você falou bem, hein? Não, é mais uma responsabilidade. Se eu falei bem, cabe a mim ouvir
e praticar o que eu ouvi primeiro. Se aquele filho tivesse obedecido às leis que o pai tinha lhe dado, ele teria amor para com aquele irmão. É por isso, meus irmãos e meus amigos queridos do meu coração, que sejamos sempre espíritas cristãos, aqui dentro, lá fora, aonde Deus nos colocar. Sejamos espíritas, sejamos honestos, façamos para os nossos funcionários o que nós gostaríamos de receber. Se eles servem para limpar a nossa casa, também eles servem para comer conosco na mesma mesa da refeição. Ah, amado e querido Jesus, quanto nós precisamos aprender contigo, principalmente a sermos humildes, principalmente a humildade, a simplicidade. Quando eu digo simplicidade, eu não quero dizer que nós vamos vir aqui fantasiados de trapos, mal cheirosos. Não, isso não quer dizer humildade, não. A rainha, que está escrito no Evangelho, ela disse que ela tinha as maiores riquezas e que nada lhe valeu, a não ser a humildade. Você pode estar muito bem vestida, muito elegante, mas ser humilde. Humilde de falar, de conduzir, humilde de ver em cada um irmão, em cada um cúmplice de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. Que todos os dias possamos ser cristãos espíritas, que todos os dias possamos criar um jardim florido, de muitas flores, todas diferentes, porque assim também, quando ele caminhava entre as planícies, os morros e montanhas, quando estava aqui, quantas flores ele plantou e quantas flores foram germinadas, mas todas elas tinham um perfume espetacular, um perfume nato, e que todos nós fomos germinados por esse amor do Pai misericordioso. Sejamos os jardins de Jesus, sejamos um grande jardim para Jesus, nesse sol lindo, de tanta beleza, que hoje irradia entre todo paz e amor. Essa casa de 63 anos, que abre sempre sua porta para nos trazer o Evangelho, guia, o Evangelho que nos conduz, o Evangelho que nos leva à perfeição, porque é por isso que o Jesus, Ele é nosso guia, para nos levar, para nos conduzir ao Deus misericordioso, nosso Pai, onipotente, onisciente e onipresente. E assim, depois desta palestra tão esclarecedora, que nos trouxe reflexões para levarmos conosco e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Vamos então agora nos preparando para receber o tratamento do passe. Neste momento, vamos então nos colocando
em uma postura confortável no nosso assento, se possível, descruzando braços e pernas, colocando a nossa mão direita sobre a nossa perna direita e a nossa mão esquerda sobre a nossa perna esquerda, preparados assim para sermos receptivos a todas as benesses que os mentores já desde cedo prepararam para cada um de nós, auscultando as nossas necessidades. Que possamos então, neste momento, nos deixarmos levar por estas energias tão benfazejas. E os médiuns que já se prepararam com todo cuidado, já se colocam neste momento em captação. E assim, elevando o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, e com as equipes lindas da Mansão da Paz, de Eurípides Bassanufo, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, e também com as equipes de religiosos, médicos, educadores, que se congregam neste momento, aqui no salão, nesse instante, para nos fortalecer espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente. Os médiuns, então, já dão início à terapêutica do passe. E é com o coração repleto de alegria, de felicidade e gratidão que damos início. Uma luz intensa chega até o nosso centro de força coronário, que fica no topo da nossa cabeça, aonde se concentra a ligação com o mais alto. É trabalhada intensamente, nos tornando receptivos a todas essas energias benfazejas, potencializando assim a nossa ligação com o mais alto, através da nossa fé. E esta luz é agora direcionada até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa. E é ali que as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroy, as equipes de oftalmologistas ligadas ao Dr. Tione Takeda, temos também equipes de psicólogos ligados a Júlio de Queiroz, que vão trabalhando intensamente a nossa casa mental, a nossa tela mental, fazendo uma asepsia intensa nessa região, nos inspirando para que possamos ter mais pensamentos positivos, abrindo os nossos olhos espirituais para a grandeza da vida, para as oportunidades que a vida nos oferta de evolução e de crescimento. E agora, esta luz, esta energia vai sendo direcionada para o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta. Toda a região da tireoide, audição, respiração é trabalhada também intensamente. O ato de respirar, de inspirar e expirar vai ficando mais livre, mais sereno, mais calmo. As nossas cordas vocais também trabalhadas, todo o nosso aparelho fonador sendo envolvido em uma luz intensa de energia fluídica. E assim, a nossa comunicação através da fala vai sendo direcionada
no sentido de que usemos as palavras com sabedoria, o bem falar, que tenhamos palavras eficazes e edificantes para com o nosso próximo, e que também, no momento de discórdia, que possamos nos calar para não aumentar ainda mais a confusão. E essa energia vai descendo e chega até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, onde todo o nosso campo emocional, neste momento, é trabalhado e harmonizado. Harmonizado pelas equipes dos religiosos, pelas irmãs de caridade, com a irmã de Clara, com as servas de Clara e de Maria, jesuítas, franciscanos, espíritos espíritas. Vão trabalhando intensamente esse campo emocional, trazendo assim tranquilidade, serenidade, amorosidade. Vamos nos sentindo mais leves, mais confiantes. Os sentimentos nobres, eles vão sendo edificados em nós. Sentimentos como o amor, a caridade, o perdão, o auto-perdão, sendo trabalhados no nosso campo emocional, reequilibrando. E essa luz desce até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago. Ali, toda a equipe de médicos coordenada pelo Dr. Maurício Silveira, as equipes de pretos velhos coordenada por Vovoca, vão trabalhando também intensamente toda essa região do nosso corpo, fazendo uma asepsia, uma limpeza energética, e a seguir, medicações espirituais estão sendo trabalhadas, trazendo um equilíbrio para esta região tão importante, para a manutenção orgânica do nosso equilíbrio. E essa luz agora vai sendo trabalhada no centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, junto com a doutora Mitsue, médica geneticista, trabalhando intensamente essas energias direcionadas ao fortalecimento do nosso sistema orgânico, dos nossos sistemas de defesa espirituais, do nosso sistema imunológico, hematológico, linfático. Toda essa região do nosso corpo, nesse instante, vai sendo trabalhada e fortalecida. E essa luz desce e vai até o centro de força genésico, na altura do nosso ventre. As equipes de urologistas, ginecologistas, vão ali auxiliando cada um de nós no equilíbrio nessa região do nosso corpo. E as energias cocriadoras ali vão sendo trabalhadas. E esta luz agora vai até o centro de força básico, que fica no alto da nossa coluna, na base da nossa coluna. As equipes de ortopedistas, acupunturistas na espiritualidade superior vão nesse instante trabalhando intensamente a nossa coluna vertebral, os nossos membros inferiores, superiores, ligamentos, cartilagens, nos realinhando fisicamente e espiritualmente, nos equilibrando e nos fortalecendo. E assim, equilibrados, esta luz, ela sobe pela nossa coluna, vértebra a vértebra, chegando novamente ao centro de força coronário. E todo o nosso ser, neste momento, está repleto de energias salutares.
Então agora, já equilibrados, reabastecidos, é o momento de doarmos o que temos de melhor. Vamos então agora em pensamento até os nossos lares, levando esta luz que se faz presente, a luz de Jesus, até os nossos lares. E vamos lá abrindo portas e janelas, deixando com que todos os cômodos sejam envolvidos nesta luz. E também todos os que convivem conosco sejam também envolvidos em vibração de amor, compreensão e paz. Levemos esta luz agora até o nosso local de trabalho, onde passamos boa parte do nosso dia. Esta luz de paz envolve a todos que conosco trabalham. O ambiente se torna leve. Vibremos intensamente para que haja respeito, compreensão e alegria. Agradecendo a oportunidade do trabalho. E assim juntos, líderes e liderados, caminham para a realização profissional e para o progresso espiritual. E se você está à procura de uma recolocação profissional, mentalize agora os mentores Dr. Campos Vergal, o juiz Benevides, juiz Caio, que o auxiliarão para a solução dos problemas jurídicos, financeiros e uma recolocação profissional. Mantenha a fé, a esperança e a persistência, aproveitando sempre a oportunidade do aprendizado. Voltando então aqui para o nosso salão, vamos vibrar neste momento pelas urnas que estão lá na porta, onde são colocados os nomes. Primeiro vamos vibrar pelas urnas dos encarnados, onde nós nos lembramos neste momento de alguém que necessita das nossas orações, mesmo que não colocamos os nomes lá. Vamos lembrar amorosamente, emanando e envolvendo esta pessoa em benesses de paz e de tranquilidade. E agora, vamos vibrar pelas urnas dos desencarnados. Estes queridos que nos antecederam ao retorno para a pátria espiritual, que possam nesse instante receber nossas energias de amor, de paz, para continuarem assim a sua caminhada evolutiva. E da nossa parte fica a saudade, mas não a tristeza. Lembremos-nos dos nossos queridos com saudade, guardando-os em nossos corações com amorosidade. E retornando então o pensamento ao nosso salão, vamos vibrar por nós mesmos, agradecendo pela oportunidade de aqui estar. E vamos agradecer a Jesus, a todos os mentores, amigos, por terem ministrado todas essas benesses, essas energias medicamentosas e na providência divina, que nos fortaleça hoje e durante toda a semana, e que possamos estar aqui na próxima semana para receber mais este lenitivo. E assim, agradecidos, vamos dando sequência ao trabalho e vamos acompanhar a nossa querida Vilma, que fará por nós a magnetização das águas. Vamos então, amigos, aproveitando essa energia benfazeja que estamos envolvidos,
nessa energia amorosa, nessa energia vinda do mais alto, e vamos nos alinhar às equipes da magnetização das águas. Nossas águas hoje foram magnetizadas ao longo do trabalho lá na clareira do Hospital Alvorada. Os nossos queridos pretos velhos retiraram daquela mata exuberante as folhas, as raízes, as cascas de árvores, aquela água cristalina da cachoeira que tem na clareira. Tudo isso macerado, misturado nos laboratórios do Hospital Alvorada, é transformada numa importante medicação. E nesse instante, essa medicação é colocada na nossa água, transformando em elixir, em medicamento poderoso, que vai de encontro às nossas necessidades. É cuidadosamente preparada, individualmente preparada, de acordo com o que nós precisamos. Então é importante que nós possamos ingerir essas águas com responsabilidade, com disciplina e sempre precedido de um agradecimento, de uma pequena prece ou de um simples pensamento positivo, um pensamento de otimismo, de esperança e de confiança, porque filhos pródigos somos todos e estamos todos voltando ao Pai. Então que nós possamos estar conscientes de que qualquer cura que nós desejemos no nosso corpo, ela deve começar de dentro para fora. Que possamos ingerir essas águas todas as noites antes de nos deitarmos, para que tenhamos um desprendimento do sono muito produtivo, de estudo, de trabalho, de enriquecimento e o descanso pleno do nosso corpo físico. Que assim seja. E assim, depois de tantas bênçãos recebidas pela espiritualidade, pela palestra, pela fluidificação das águas, pelo reabastecimento, só temos, Senhor, a agradecer. Agradecer do fundo dos nossos corações. Tudo que recebemos hoje. E que possamos levar esses conhecimentos, essas lições, para o nosso dia a dia. Vamos persistir, não é fácil, mas vamos persistir. Obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Todos bem? Então vamos ao último recadinho da noite de hoje. É que o Evangelho Vibração e Passe dos domingos, ele está com um novo horário, a partir do dia 5/4. Será das 9 às 9h45. E também teremos o início da evangelização infanto-juvenil, que vai começar no dia 1º de abril. Só não temos ainda o horário, mas assim que tiver, a gente passa para vocês, tá bom? Que tenhamos, então, uma boa semana ainda, daqui até sexta-feira, amanhã, e um bom final de semana para vocês, e até a semana que vem. Muito obrigada. Amor em
Jesus.